Instituto Professor Calazans. Hoje o nosso assunto é operações aeromédicas. Para mim, professor Calazans, é sempre um grande prazer tê-los a bordo. Aqui na Céu Heliópolis, Sampacast, Teia Heliópolis, com a equipe aqui, Henrique, muito obrigado, e Paulo César, nos bastidores. Grato aí pelo som, pelo áudio. E vamos lá. Esse áudio e todos os demais estão no nosso canal do YouTube, Professor Calazans. Você pode acessar, fazer a sua assinatura e clicar lá no sininho para receber novos vídeos. E para contato com o Professor Calazans, tem o nosso e-mail e também o nosso telefone, que é Zap. Operações Aeromédicas é o assunto de hoje. E lembrando que você pode conhecer também o nosso site do Professor Calazans, que há ali várias frentes na área da aviação, na área do ensino em geral e comunicação e oratória. E hoje nós temos aqui o nosso amigo Beni. Eduardo Alexandre Beni. Eu vou ler o currículo dele aqui. Ele é o nosso convidado especial que vai aqui discorrer comigo sobre esse assunto que é importantíssimo, coisa linda e maravilhosa. Eu sempre gosto de fazer uma referência elogiosa à Polícia Militar, Beni. Eu sempre começo. O Beni, nós vamos ver o currículo dele. Ele é coronel da Polícia Militar, foi piloto do Águia e também do Aeromédico. Eu gosto de fazer uma referência porque eu trabalhei como controlador de tráfego aéreo no Campo de Marte, onde é ainda a base do Águia de São Sim, Paulo. é lá. Era e ainda é. E depois eu trabalhei no Helicontrol, ali em Congonhas, onde tinha o controle de radar e helicóptero. E a Polícia Militar era a aviação que mais bem voava, uma proficiência assim, de referência. Inclusive, essa semana, uma pessoa de uma outra instituição precisava, uma instituição federal, pública, pediu conselhos para nós que ela quer fazer, na instituição ela foi aprovada para fazer aviação, e pediu uma referência onde é que ela poderia fazer a parte prática e teórica. E uma das indicações era a Polícia Militar. E tinha uma outra. Eu falei, não há dúvida. Polícia Militar. E ele fez contato com outro especialista em aviação, e o outro especialista em aviação falou para ele, não, entre essas duas instituições, indubitavelmente, Polícia Militar de São Paulo. Então, Beni, Coronel Beni, muito obrigado. Parabéns pela carreira e por ter participado. Participa ainda da Polícia Militar, propriamente dito, diretamente? Ou... Não, veterano, como você, somos veteranos. Veterano. Então, eu vou ler o currículo aqui do Beni. Na verdade, a gente vai fazer um outro podcast só para o teu currículo, viu, Beni? Não, mas nem precisa, resume. Não, é interessante. Na verdade, o Beni é um grande amigo, nós trabalhamos junto como professores Sim, na Universidade Federal, um grande especialista em direito aeronáutico, grandes debates, né? sim, muitos. Vários cursos, né, Beni? Muitos. Nós Bastante fizemos tempo já em Calazans. 20 anos já, mais de 20 anos. Por aí. Mais de 20 anos. Lembrando que nós fundamos, né, depois afundamos a BBA, Academia Brasileira de Direito Aeronáutico, né? Infelizmente ela foi extinta, mas nós tivemos ali várias inserções, Sim, né? sim, foi legal, foi uma E experiência boa. fomos professores convidados na UFABC, né? Na Isso. Federal do ABC, o Beni ali colocou ali, inseriu, ministrou vários cursos. Mas vamos lá. Beni Eduardo, esse nome aí é É italiano. italiano, né, Beni? Italiano, sim. Então ele é doutor e mestre em ciências, né, policiais de segurança e ordem pública. Graduado em Direito. É advogado também? Ou não? Não, não advogo, não. Igual a eu? Isso. Também sou. Vamos lá. Pós-graduado em Direito Público e em Direito Médico e da Saúde. Com diversos cursos na área de Direito Aeronáutico. Não só curso, como professor também, né? Sim. Segurança de voo, gestão de qualidade, 32 anos de Polícia Militar. Chegou a coronel, né? Sim. Chegando ao posto de coronel. Piloto e instrutor de voo. Resumiu. Piloto e instrutor de voo. Do Águia, né? Você voou quais equipamentos? Depois você fala aí. Eu voei o Esquilo. Só O helicóptero que eu voei foi o Esquilo, Calazans. Tá. Mas a base, a instrução foi no Schwarz, é isso? Não, era sempre no Esquilo, eu Ah, era é? instrutor de Esquilo. Legal. Atualmente é diretor técnico da Associação Brasileira de Operações Aeromédicas, editor-chefe do portal Resgate Aeromédico, a gente vai acessar daqui a pouco, coordenador do Congresso Aeronáutico CONAE. Aeromédico. Congresso Aeromédico. Eu falei o quê? Aeronáutico. Aeronáutico, é o vício. Aeromédico, ato falho. Professor nos cursos de pós-graduação em Direito Aeronáutico, Segurança de Voo,
Gestão em aviação, enfermagem e medicina aeroespacial. Com vocês, nosso amigo Beni. Beni, faz aí a sua apresentação inicial, o seu bate-papo inicial. Calazans, primeiro é uma satisfação, uma honra muito legal estar aqui no podcast, né? Estar aqui conversando com você. Você é uma pessoa que eu tenho bastante consideração, a gente se conhece há bastante tempo, como professor, né? A gente sempre militando nessa área do ensino, que não é fácil, né, Calazans? Não é fácil. Mas a gente sempre, ao longo do tempo, ao longo da vida, a gente vai angariando resultados positivos, né? Quando a gente vê o sucesso dos nossos alunos, né? Sim. O pessoal encontrando seu espaço no mercado, isso é muito legal, muito gratificante. E agora, cara, assim, mais envolvido na operação aeromédica, com várias atividades, a gente fazendo várias atividades, inclusive na Associação Brasileira de Operações Aeromédicas. Tem a boa. aeromédico privado no Brasil? Tem aeromédico privado. Tem empresas de táxi aéreo que fazem aeromédico privado. A gente tem cerca de 42 empresas de táxi aéreo. Hoje no Brasil tem 400, mais ou menos, né? O número não é muito, assim, é um número quase exato, com dados da ANAC, tá? Tem 405 aeronaves hoje no Brasil que são autorizadas, que está na especificação operativa da aeronave operar aeromédico. Tanto avião quanto como helicóptero. A porcentagem é quase 50-50. Mas tem uma vantagem para o avião. Então a gente tem mais avião no aeromédico do que helicóptero. E 10% dessas aeronaves, elas são dedicadas à operação aeromédica na aviação pública. Embora a gente tenha 10%? 45%, não é. Mais. A gente, lógico, se você considerar as aeronaves da polícia, da segurança pública, a gente tem mais de 200 aeronaves no Brasil. Mas aquelas aeronaves exclusivamente dedicadas à operação aeromédica, a gente tem por volta de 40, 45 aeronaves. Então não é muita aeronave, não. Em dezembro, nós tivemos a decolagem do avião, dia 31, um Robson 44 decolou de São Paulo com destino à Ilha Bela e acabou se acidentando. Eu quero parabenizar mais uma vez que foram vocês, né? Sim. Da Polícia Militar que achou a aeronave, não foi isso? Foi um trabalho da Polícia Civil, né? Do pessoal da Civil, que cruzou as informações junto com a Polícia Militar, com o grupamento AE, com o Comando de Aviação hoje, né? E acharam o helicóptero. Calazans, essa é uma atividade que a gente faz desde quando eu fui para o grupamento aéreo. Antigamente chamava Grupamento de Rádio Patrulha Aérea e hoje chama Comando de Aviação da Polícia Militar. A gente sempre teve um trabalho muito bom, incessante, muito treinamento na busca, nas operações de busca e salvamento mesmo. Então eu fiz muita busca, não só de aeronave, mas também de pessoas perdidas. Função de vocês também. E pessoas perdidas na mata. Eu cansei de fazer isso. Então, quando eu trabalhei no litoral, na Serra do Mar, a gente era todo o tempo fazendo busca de gente perdida no mato. Então, pega um grupo de garotos, o cara vai com uma bermuda, coloca lá, leva um pacote de bolacha recheada. E acha que vai. E acha que vai descer a serra, daí se perde todo mundo, cara. Aí fica todo mundo perdido, e aí você tem que começar a fazer a busca. Hoje a Polícia Militar de São Paulo e muitas organizações, o Bombeiro do Rio de Janeiro, o Bombeiro também de Minas Gerais, a polícia de vários estados usam o drone. Então o drone, ele acabou sendo uma ferramenta para encurtar, economizar também, né? Economizar muito. E substitui bem. Substitui a busca com um helicóptero. Mas ele não vai substituir. Ele vai só localizar, ele vai resgatar. Mas também ele tem uma certa tem algumas limitações de, assim, é diferente você fazer a busca com drone e você fazer uma busca com um helicóptero. Qual é a diferença? Qual que é a diferença é a área, né? A área de busca que você tem mais, né? Tem mais autonomia, você consegue, assim, é diferente a busca. Até com relação à visibilidade, né? Muito embora o drone você tenha a câmera, você consiga visualizar bem ainda, e você tem outros sistemas que facilitam essa busca, assim, ele não substitui 100% o helicóptero, mas é um excelente complemento. Mesmo né? que economiza Isso, economiza bastante. Então hoje usa muito drone nessa busca. Drone nesse caso aí Não sei, eu acho que não. Eu acho que não foi feito. Eu acho que não. Porque são uma área muito grande, entendeu, Calazans? Quando você tem uma área muito extensa, é mais difícil. Por isso que você acaba usando o avião da Força Aérea, né, que tem o radar, que faz essa busca. Eu fiquei com uma dúvida. Eu trabalhei no curso de busca e salvamento na área de tráfego aéreo, de fazer pente, a varredura. Sim. Eu aprendi na época de 90 que, como adjunto do curso, até tive a oportunidade de fazer uma busca real,
que helicóptero era melhor para aquelas Sim, situações. porque você chega mais E próximo. quando eu vi a aeronave inicialmente de asa fixa, eu fiquei assim meio, né, pensativo, perguntativo, mas depois eu vi que a lógica, né, o helicóptero foi que achou, né. É porque no avião você consegue ter algumas identificações. Se você tem um sistema de imajamento térmico, né, o infravermelho, você O helicóptero consegue. tem, O helicóptero tem, mas o avião também também tem. tem. Então, o avião da Força Aérea ele faz esse monitoramento. Então, se você tiver alguma diferença de calor, por exemplo, ele detecta. Tem algumas questões de restrição, mas a gente não é o É, caso da gente, assim, mas ele detecta. Então, assim, ele facilita. Uma questão, por exemplo, é a fumaça. Eu já achei muita gente no mato com sinal de fumaça. A fumaça. fumaça é fumaça. A fumaça foi o que aconteceu no Pará, no caso do Gonçalves, do Coronel Gonçalves, que ficou lá, que sofreu o acidente com o colibri lá. A fumaça localizaram por causa da fumaça. Então eu já achei por causa de fumaça. Só que a fumaça, numa certa altura, você consegue ver. Se você tiver com o avião muito alto, Não vê, vai, né. vai confundir com névoa, vai confundir com Com nuvem, nuvem, dependendo da vai nuvem, né. confundir, porque você vai estar olhando de cima para baixo, né? Com o helicóptero você consegue olhar no horizonte, né? Então fica mais fácil de você identificar a E origem. você pode voar numa velocidade bem menor e até pairar. Sim, até pairar. E Então, ainda o pairado você abre o mato. espalha o mato, né, Isso, abre o mato, né. é. Então, assim, eu achei muita gente com helicóptero, muita gente, já fiz muito resgate. O tempo todo o comando de aviação da PM faz isso, Qual a por conta da sensação, Serra do velho? Mar. Deve ser uma coisa É fenomenal, né, legal, cara. você É eu legal. falo assim do aspecto emocional, né, deve É ser uma legal. coisa fenomenal, É né, porque legal. aqui o Coronel Beni e toda a atividade dele une 2 coisas, né, o bombeiro já é uma atividade que nós, damos a eles o valor de heróis, né, o bombeiro, em geral. E depois a aviação desperta a atenção de todo mundo, aí você une os 2, É. você une a aviação com concepção de Sim. resgate, Toda a sensação, o deve ser uma Calazans, coisa quando você está maravilhosa. numa operação como essa, tanto na atividade de bombeiro como na atividade de polícia, tanto é que o lema é salvar e proteger, cara. Então, quando você está numa operação policial também, o fato de você, por exemplo, proteger um policial de um marginal, ou numa troca de tiros, ou num confronto, também é satisfatório, porque Você você ali está no protegendo ali a no Águia cidade, você a fazia comunidade. também ocorrência policial? Sim, Ou não tem diferença? não, Você fez do você Águia, faz faz tudo. tudo, né? Você estando no Águia lá, você faz tudo. Então a satisfação, lógico, de você encontrar, de você salvar uma pessoa, é uma satisfação, como é também numa ocorrência policial, você prender o marginal, você proteger um policial ou proteger um cidadão ali. Então, assim, são muitas ocorrências, entendeu, Calazans? E a sensação ela é gratificante mesmo. É de você, de vitória, né? De você, Vitória. de vitória. Então é muito legal. E assim, na minha carreira na polícia, eu tive a oportunidade, a honra, né, de trabalhar no grupamento aéreo. Hoje eu sou Águia 31. Todos os pilotos lá têm um número, já passou acho que de 200 já. Você é o Eu 31. sou o 31. Foi a Então, primeira no eu, Brasil? foi a São primeira. Paulo. Então, como que a primeira estruturada foi São Paulo? Polícia Militar e Polícia Civil. Elas começaram juntas em 84. Então, em agosto de 84, as duas começaram juntas. Então, 40 anos aí. estruturada são São Paulo. Mas a gente teve, antes disso, o Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro começou com operação tanto com o bombeiro, como com polícia civil na época, mas foi uma coisa embrionária, entendeu, Calazans? E o Rio de Janeiro, ele tem essa, da década de 70, eles começaram com essa operação. Inclusive, eu estava uma vez no Rio de Janeiro, em 86, nunca vou esquecer essa cena. Estava ali com meu pai, com meus irmãos, e um garoto começou a se afogar. Ele não se afogou, não. Rapaz, foi um desespero de toda a praia, e de repente, do nada, aparece um helicóptero, pega o garoto naquele alçapão, é alçapão que fala? Pulsar. Pulsar de, Isso, de pulsar é o rede, né? sexto, é uma rede. Uma rede. Aí Isso. foi, e o garoto foi deixado do meu lado, assim, né? E você sabe que quem criou essa rede foi o pessoal do Bombeiro do Rio de Janeiro na época. É, Quem desenvolveu essa rede, o Pulsar, foi o pessoal do Bombeiro do Rio, porque eles faziam operação no litoral carioca é complexo também, porque a praia lá tem uma característica diferente da nossa do litoral sul, né? Lá tem muita praia de tombo, as ondas são muito altas, né? E aí a gente foi em uma comissão em São Paulo para lá. Então, assim, São Paulo viu o equipamento, também desenvolveu aqui e a gente começou a utilizar na Operação Verão aqui no litoral paulista no final da década de 80. foi meu primeiro contato com a aviação. Eu achei tão legal que eu estava ali, É. eu vi, eles E foram lá, até hoje usa, hein?
Ué? E até hoje funciona, até hoje a É. gente usa o pulsar. Eles pegaram o garoto lá, era um adolescente, e deixaram assim uns 10 metros, o garoto não precisou de nenhum, não foi animado e nada, nem se afogou, mas iria se afogar com certeza. Para aquela cena, 86, tá É. aqui Foi quando começou a Operação Verão, nessa época, gravado, final da rapaz. década de 80. Você sabe que tem algumas unidades, por exemplo, o Bombeiro de Santa Catarina e algumas unidades do Nordeste também, eles usam um sling, que é uma cinta que vai por baixo do braço e aí Tá. é conectado na corda, né? Aí isso a pessoa. E isso a pessoa. Tem algumas unidades que usam o sling. A gente prefere usar o pulsar, porque no pulsar eu consigo tirar o bombeiro. No sling também tira, né? Mas a gente prefere o pulsar porque o pulsar, ele não... o sling, ele aperta bastante aqui a pessoa, sabe? Mas é técnica, né? Cada um usa uma técnica, a gente usa o pulsar até hoje e ele funciona bem. Existe o guincho elétrico, né? Se você vai para as organizações... A pessoa é içada até Isso, até o helicóptero. Até a bordo, ele entra. Esse é o correto. Ele não vai pendurado, não. Não, você tem o Maguari, que é uma técnica que foi desenvolvida na Guerra do Vietnã, mas o guincho você tira e leva. Não... Tem gente que... Você pode perceber em alguns acidentes que acontecem com guincho, a pessoa está em deslocamento com o guincho. O guincho não é para deslocar. Você está no pairado, você tira a pessoa do ponto, traz para a aeronave e aí você inicia deslocamento. E eu já usei guincho, a PM de São Paulo, né, usa muito guincho, ela hoje é uma das referências no uso do guincho. Então a Praia Grande, né, o litoral de São Paulo, a base da Praia Grande desenvolveu bastante o uso do uma vez guincho. na Praia Grande, lembra? Passei à tarde, a gente almoçou junto lá, você do serviço, eu lá. Lembro. E agora a gente usa muito o guincho. Então o guincho elétrico tem muitas utilidades para o helicóptero, né? Ele é bem importante para o helicóptero. Mas tem outros equipamentos, como o Maguari, essa técnica, como o pulsar, como o cesto, como o rapel. O rapel Enfim, também. O rapel usa muito na aeronave, né? O rapel, o pessoal desce... E acessa o local. Acessa o local. Isso. Aí você acessa a vítima, e você tiver que embalar a vítima, tiver que mobilizar a vítima, tiver que dar algum atendimento ali. Você sobe no rapel também. Aí você vai tirar no Maguari ou você vai tirar no guincho. O Maguari você vai conectar a vítima no cesto, né, na maca de montanha que a gente chama, ou maca de ribanceira. Você prende e aí vai o tripulante e a vítima deitada na maca, e aí você tira do local e leva para um local mais seguro. Ou você usa o guincho. É a mesma coisa, a diferença é que você vai trazer a pessoa para dentro do helicóptero. É uma equipe, né? Quais são os profissionais da equipe, Benny? Então, numa operação de salvamento, você sempre vai com 5 pessoas. Piloto, copiloto? É o piloto, copiloto, os dois operadores aerotáticos que vão descer e o lançador. O lançador é o cara que fica no meio. Normalmente o lançador... Aquele que fica olhando assim, acima quem que é o... Então, na operação de salvamento, são 5. Então, o lançador é o cara que fica no meio. É o cara sempre mais experiente. Porque ele é o cara que vai me coordenar. Ele vai cantando para você? Como que é, Benny? Isso. Mais para cima, para direita? Isso. Então, tem obstáculos, né? Então, por exemplo, se eu vou numa operação, eu estou indo para a operação, a gente está com os 2 tripulantes prontos para descer no rapel, aí ele vou para o pairado, faço o pairado, daí o tripulante, que é o lançador, ele fala, se a aeronave na posição, mantenha. Aí eu respondo para ele, ciente. Aí ele vai chegar para mim e vai falar assim, aeronave para baixo, e eu respondo, ciente. A gente não fica cotejando o tempo todo, porque senão também você polui demais a cabine, e por isso que no regulamento a gente tem o termo cabine estéreo. Tá. Então você vai orientando. Cabine estéreo não há nenhuma outra conversa que não seja conversa totalmente técnica relacionada àquela operação. Exatamente. Aí ele vai falar assim, a aeronave na posição, mantenha, no final. E eu vou ficar no pairado. Daí ele vai falar assim para mim. Pairado é complicado, é bem. Assim, é uma manobra. Você tem que ter experiência. Para mim, né? Mas você tem que ter experiência, porque é o seguinte, a gente treina muito pairado nessas operações, porque a gente no comando de aviação tem um curso que chama voo avançado. Então o piloto, ele tem que fazer, lógico, a quantidade de horas, né, ele tem que ter mais de 500 horas para assumir o comando, e depois ele vai ter que passar pelos voos avaliados, e antes disso do voo avaliado, ele tem que fazer o VAV, que a gente chama que é o curso de voo avançado. E nos cursos de voo avançado, a gente explora muito essas áreas restrita e voo pairado. Por quê? Porque no pairado o cara vai descer de rapel, eu não posso ficar movimentando a aeronave. E outra, a aeronave, você vai ter uma oscilação. Então tem algumas situações difíceis. É o pairado no rapel, é o embarque a baixa altura em pedra ou em encosta. Então, você tem descarga de energia estática, você tem onda, às vezes você tem vento. Então, você tem que treinar muito. Aí você treina bastante o cara e o cara vai pegando o pé em mão.
na cidade, numa avenida, poste, Sim. vento. Você tem que estar com a aeronave na mão. E aí você vai percebendo que a aeronave ela tem sensibilidade e é como o carro, né? Você vai percebendo os movimentos da máquina. E aí aí ele vai dizer os homens no esqui, né? Iniciando o rapel. E aí você vai perceber até no movimento da aeronave, aí ele vai falar assim, homens no solo. Né? Aí quando ele fala homens no solo, eu dou uma aliviada na aeronave, eu dou uma descidinha nela, para ele poder aliviar o 8 e ele poder desconectar da corda, porque se ficar com a corda tensionada, ele não consegue desconectar embaixo. Então é mais ou menos assim, né, a fraseologia. Então o homem do lançamento, quando a gente está com guarda-vida, a gente está com 2 bombeiros guarda-vidas, um em cada lado na porta, aqui em São Paulo, e a gente tem um operador aerotático no meio, que é o lançador. E ele que faz toda a fraseologia com o piloto quando está na operação, piloto e copiloto. E o copiloto tem uma função super importante. Copiloto. Porque a gente acha que é só o comandante. Não, o copiloto é o que vai fazer toda a parte de comunicação, né, cara? Toda a parte de comunicação com o bombeiro, com a polícia. Os órgãos de controle também. O órgão dele faz tudo, cara. Então, quando a gente está na operação, se eu estou como piloto comandante, eu vou estar na operação, mas eu não posso me preocupar com rádio, cara. Entendeu? Então, assim, cada um tem uma função específica ali. E isso é muito bom na sinergia da equipe, né? Então, você treina o tempo todo e ao longo do tempo você vai conhecendo a tripulação. Foi nesse caso que nós já falamos dele, a Bela, o Robson 44, foi cogitado pela mídia da família, isso é mídia, tá? Isso não é informações de mídia, não há nenhuma informação da família, que pagariam um serviço particular para fazer isso, para fazer a busca e o resgate. Tem esse serviço hoje? Não tem. É assim. Se a gente vai falar de operação aeromédica, na operação aeromédica, Calazans, a gente tem a atividade que é realizada pelo Estado, pela administração pública, através da polícia, bombeiros, SAMU, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, e a gente tem as empresas de táxi aéreo, são empresas privadas que realizam serviço aéreo público, não é isso? Okay. Mas são empresas de táxi aéreo, são empresas privadas que recebem um valor por conta da prestação do serviço. Então elas podem tanto fazer o transporte aeromédico privado, né, ou elas podem trabalhar com plano de saúde. Então, muitas trabalham com plano de saúde. Muitas, inclusive, são empresas do plano de saúde. E elas fazem esse transporte aeromédico. Transporte. Isso. O resgate? Então, agora a regulamentação nova da ANAC, ela abriu essa possibilidade das empresas fazerem o atendimento pré-hospitalar. Que seria o atendimento primário. No local. E que normalmente não. A gente faz com helicóptero, a gente não faz com avião. Avião a gente faz transporte, que é um atendimento secundário. Partindo do princípio que a pessoa já está num hospital e você vai levar para um hospital de melhor referência. A não ser que você vá, por exemplo, numa área onde você tem ribeirinhos e indígenas e você vai ter que pousar e aí às vezes você faz essa operação com avião. Mas é transporte. No helicóptero, você vai para a cena da ocorrência. Então, a pessoa sofreu um choque elétrico, queimadura, acidente de carro, de motocicleta. Lugar inacessível. Lugar inacessível. Então, você vai levar o médico, o enfermeiro para o local, para a cena, e ele vai dar o atendimento. Então, a aeronave, ela é configurada como uma ambulância aérea mesmo, como uma unidade de resgate do bombeiro ou uma unidade de suporte avançado do SAMU. É o helicóptero. Inclusive, na regulamentação é colocado dessa forma. Então, hoje no Brasil, a gente tem a possibilidade das empresas de táxi aéreo entrarem nesse mercado. Mas não entrou ainda. Entrou. A gente tem uma empresa no Paraná. Sim, no Paraná. O serviço hoje de referência na operação aeromédica é o estado do Paraná, Calazans. Então, o SAMU do Paraná, ele tem helicópteros, ele tem as bases lá, Cascavel, Ponta Grossa, Maringá. Eles têm uma parceria também com o BPMO, que é o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas, que também tem um helicóptero aeromédico. E agora também entrou a PRF. Então, lá no Paraná, eles têm o helicóptero da PRF, o helicóptero da... O helicóptero da PRF, no caso, seria especializado, seria uma sessão só para isso também. Então, no caso da PRF, é uma atuação conjunta. Eles fazem polícia e fazem o aeromédico com o SAMU, né? O BPMOA, que é o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas, eles têm um helicóptero que está pintado nas cores do bombeiro e eles vão com o SIAT. O SIAT é o SAMU estadual, tá? Que é do Corpo de Bombeiros. Então lá eles têm o SIAT, que é um serviço integrado de atendimento pré-hospitalar, que é do Corpo de Bombeiros, e eles que voam o helicóptero do BPMOA. E os outros helicópteros do SAMU, eles são pintados de branco e azul, inclusive, voa com o médico do SAMU, enfermeiro do SAMU, o piloto é da empresa de táxi aéreo. Empresa de táxi aéreo? Sim.
E a empresa de táxi aéreo, ela fornece todo o serviço, cara. O helicóptero, angaragem, mecânico, é um mix. É como se não é uma parceria pública-privada, porque é um contrato de prestação de Mas serviço. uma concepção geral seria isso. Seria isso. Então, o Estado ele entra com recurso para insumo, entra com recurso para pagar a empresa. E qual é a vantagem desse sistema, cara? É a disponibilidade, Calazans. Eles têm uma disponibilidade lá de 99% quase da aeronave. Então é muito difícil você ter aeronave indisponível. Quando você pega os números do estado do Paraná, na Operação Aeromédica... Tem uma ideia? Tenho, eles fazem em 10 anos... Eles têm uma média de 1,5 atendimento por dia. Quase 2 atendimentos por dia, cara. 60, Cada base. 60 por mês, 600 é muita coisa. 700 por ano. Ele é uma média de 4.000 e... Tem uma base de Cascavel, a base de Cascavel que fez 10 anos, que é a base mais antiga lá, ela atendeu 4.500 ocorrências em 10 anos. Então dá 450 ocorrências por ano. Então dá 1, alguma coisa por dia. Então o helicóptero está sendo acionado todo dia para resgatar alguém. Estritamente privado não tem no Brasil. Não, estritamente privado tem. Tem. No Brasil tem, quando a gente está falando, por isso que a IS 135 da ANAC, um dos maiores objetivos dela era dar segurança jurídica para essa operação, que são as competições, Calazans. A gente tem, por exemplo, o Rally dos Sertões. Os Sertões têm atendimento aeromédico. Então, a empresa que é contratada pelos Sertões, ela precisa oferecer um helicóptero. O pessoal que está fazendo obra de linha de transmissão, lá no fundão do norte, lá, o cara precisa ter um helicóptero disponível para o resgate. Então, existe essa demanda. Essa operação exige? Exige. E aí, essa demanda existe. Hoje no mercado, o pessoal não entende bem ainda, né? Tem muita gente ainda que está no campo da dúvida, né? No campo da incerteza. Mas existe um mercado forte em relação a isso, porque o Brasil é gigantesco, Calazans. Imagino. Não tem como você não utilizar a operação aeromédica. Aí o cara fala assim, mas o transporte de aeronave é caro. Então, existem estudos fora do Brasil. Aqui no Brasil também. No Congresso Aeromédico Brasileiro, o Congresso Aeromédico, que a gente está na 4ª edição, vai ser em Goiânia esse ano. Quando? Vai ser em Goiânia, vai ser 26 e 27 de junho. Já está todo ultramato, claro que você vai estar lá. Sim, vai ser junto com a Aviation XP. A gente tem uma parceria com a G2C, né, que organiza a LXP, a Aviation XP. Então a gente vai fazer esse evento lá. 4ª edição do Congresso, a gente já tem... Hoje nós estamos na 4ª edição, a gente já tem 66 trabalhos científicos publicados. 66? 66 já, nos anais do Congresso, né? Agora a gente vai estar aguardando os trabalhos até o final de abril, o pessoal deve submeter os trabalhos para a comissão científica. E aí os 2 premiados, eles são apresentados no Congresso. Então a gente tem um público de médicos, enfermeiros, de operadores de suporte médico, que a gente chama, né, que estão bastante envolvidos. O setor privado ainda, Calazans, ele não entendeu ainda a grandiosidade dessa operação. Mas está começando a entender. Tem alguns que já entenderam e estão muito bem. Tem a finalidade de conscientizar essa turma. Sim, porque é o seguinte, Calazans, lógico que na operação a gente tem que sempre pensar, é uma questão financeira também, de investimento, não é barato, é caro, a gente tem que pensar no retorno financeiro de tudo isso, mas também tem uma questão social bastante importante, cara. E quando você está falando de um transporte de um paciente de um estado para o outro, de uma área erma, se você não tiver o helicóptero, você não vai fazer. Você não vai fazer. Não tem como, cara. Então, existe iniciando um embrião de uma política nacional para implementação da operação aeromédica, porque se a gente vai se comparar, por exemplo, com os Estados Unidos, impossível. Não dá, né? Não dá, em nenhum número. Não é nenhum número se compara com os Estados Unidos em termos de número. Né? Na operação aeromédica. Só que o sistema de saúde deles é diferente do nosso. Lá é tudo pago, né? É privado, o nosso não. A gente tem um sistema de saúde muito parecido com o inglês, né? O italiano, com o francês. Então, o que acontece? Lá, os serviços de operação aeromédica, eles são altamente difundidos. A Alemanha, cara, é um dos maiores operadores de aeromédicos. A gente tem a ADAC, que é a DAC, né? A gente costuma aqui no Brasil chamar de ADAC, e tem a DRF, que são empresas de resgate. A gente tem a Rega na Suíça. Pra você ter uma ideia, no Reino Unido, os maiores operadores aeromédicos, Calazans, eles são de empresas de organizações de caridade. É mesmo? Eles vivem de doação. A Rega, que é a maior operadora de resgate aéreo do mundo, cara,
é da Suíça, porque ela faz os resgates nos Alpes e tudo mais. Ela é a mais antiga também. Ela não recebe dinheiro público, É mesmo. tudo dinheiro de doação. Doação. Teve uma É empresa uma agora, mentalidade, hein, é Beni? totalmente Até diferente. chegar lá, Pois questão de mente, né? Você tem uma ideia, cara? Tem uma operadora inglesa. No site Resgate Aeromédico a gente consegue, as pessoas têm acesso às informações. Eles compraram a W169, 169 não, a W1, eles compraram a W169, isso, com dinheiro de doação. Quanto, mais ou menos, só para ter uma ideia. Cara, Um chute aí. eu não sei se Ou era seja, mais 12 milhões de 12, libras, eu não lembro, 12 cara. milhões de libras Acho que é mais do que isso, eu não lembro. para Tá lá. fins sociais, vamos dizer assim. Sim. E eles vivem com dinheiro, Sem intenção de porque lá eles retorno têm financeiro. loteria. Então, por exemplo, as empresas, isso que a gente vê, né? Lá na Inglaterra, essas empresas, essas organizações de caridade, elas têm loteria. Então, elas têm loja, elas vendem camiseta, caneca e elas têm loteria. E aí elas conseguem angariar recurso e a contrapartida é fazer operação aeromédica. Então, isso tem no Canadá, tem na Europa, tem na Alemanha. Europa, E vai ter no Brasil. Pois é, no Brasil ainda a gente, assim, existem algumas iniciativas, por exemplo, aviação missionária. Então a gente tem os missionários no norte. Missionário, você fala missionário, eu posso ligar a religião? Totalmente a religião. Então eles são missionários. Tem no Brasil? Sim, Não sabia, não. tem. É a aviação missionária que chama. Sim. E aí eles atendem os ribeirinhos. Porque a gente, lá no Marajó, no norte, tem alguma igreja assim à frente? Você não sabe? Então, as igrejas. Missão religiosa. Essa missão eu sei, mas a gente vai ficar pontuando uma outra. Eu vou me informar, porque eu não conhecia. Isso, aviação missionária. Eu acho que poucas pessoas conhecem isso. Sim, tem. Existe no Brasil a aviação missionária, só que qual é a finalidade da missionária, cara? Evangelizar. Não, eles fazem o atendimento dos ribeirinhos. Porque os indígenas, cara, isso é uma coisa assim, não é crítica, não é nada, tá, Calazans? Mas assim, claro. Os indígenas, eles têm um suporte específico, né? Então eles têm a CESAI, eles têm a FUNAI, eles têm um suporte específico para eles. Tem as DICEIs, que são os distritos sanitários de atendimento ao indígena, que eles têm recurso próprio para contratar as empresas para poder fazer o transporte do indígena. Só que você tem os ribeirinhos. São aquelas pessoas que não são indígenas e que moram nas margens. Eu fiz uma missão missionária com atendimento religioso e também na área médica, mas navio, barco. Isso. Eu não sabia que tinha. Eles usam aviões anfíbios. Teve até uma missão, uma pessoa missionária que trouxe um avião dos Estados Unidos. E eles vão no 91, e eles fazem esse atendimento com técnico de enfermagem, com enfermeiro, eles levam medicamento, vão atender a pessoa quando está com algum problema de saúde, então eles fazem isso, tudo com recursos de doação também. Legal. Então essa aviação no Brasil existe, embora as pessoas não conheçam, né? Olha que eu sou da aviação e sou da área religiosa, né? Porque ele entra no Sistema Único de Saúde, né? Então, como a gente tem uma série de restrições, porque o SAMU ou as unidades de saúde, elas têm essa dificuldade, não que elas atendem também, mas elas têm essa dificuldade de acesso, né? Então, onde entra a ajuda dos missionários, isso acontece no Brasil. E outras organizações também, né? A gente tem aqui também outras organizações de médicos e de saúde que ajudam no atendimento dessas pessoas em locais ermos, né? Locais de difícil acesso. Depois você lembra de alguma história emocionante que você possa contar na área de resgate? A gente não preparou, né? Se você tiver, teu cérebro, vou colocar teu cérebro stand-by. Eu sempre conto uma história. Você deixa pro finalzinho? Eu lembro de uma história sempre que é emocionante para mim essa história. Eu sempre repito essa história, até em algumas aulas eu falo dessa história. Então a gente vai finalizar com a tua historinha. Tá bom, fechou. E esse site aqui? Isso, é o site. Isso aqui, Aeromédico, então, o que a gente pode É o site Resgate Aeromédico. É o seu site, vamos dizer assim? Isso, esse é o site, eu sou editor. Então aqui vocês têm todas as informações. Outro site era o Piloto Policial. Tem ainda? Tem, existe o Piloto Policial. Então eu fui o fundador do site Piloto Policial. Eu me lembro, acompanho. Isso. Aí chegou dele, foi em 2009. No 2009 a gente lançou o Piloto Policial, depois em 2010 a gente montou o Resgate Aeromédico. Nossa, Resgate é antigo. Ele é antigo, só que ele foi desvinculado, ele foi criado mesmo, a gente dividiu do Piloto Policial em 2016. E aí eu me separei em 2018 do Piloto Policial, saí do Piloto Policial e fiquei só com o Resgate Aeromédico, porque eu entendi a aviação de segurança pública, ou aviação pública, ela é bem consolidada hoje no Brasil, né, Calazans?
Então a gente tem a polícia, o bombeiro, está bem consolidado. Polícia Civil. Isso, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Receita Federal, IBAMA. Receita Federal. Então, Detran do Distrito Federal, que eu sempre lembro, porque o Detran tem um carinho especial por eles lá de Brasília, é bem consolidado. Agora, essa aviação é uma aviação nova, cara, que eu chamo de aviação aeromédica. A aviação aeromédica no Brasil, cara, ela é embrionária ainda. Ela é embrionária. A gente está muito mais avançado do que os países da América do Sul. O mais avançado é o Brasil. Entretanto, em razão E o que da você dimensão... atribui esse avanço? Dedicação? O que é isso? É de dedicação mesmo, cara. E, lógico, tem uma responsabilidade enorme a aviação de segurança pública. Porque quem alicerçou e quem alicerça hoje essa operação é o bombeiro, é a PM, é a Polícia Civil. A Polícia Civil de Santa Catarina, ela tem operação aeromédica, né? A Polícia Rodoviária Federal. Então, quem alicerça hoje são essas organizações. Só que a gente tem uma outra organização que começou a participar mais ativamente, que foi o SAMU. Só que o SAMU está vinculado direto ao Sistema Único de Saúde. Aqui em São Paulo fica... Então, São Paulo tem o GRAU, que é o Grupo de Resgate, só que ele é estadual. Os SAMUs, via de regra, eles são municipais, tem um SAMU estadual, mas eles são construídos dentro de um consórcio de saúde. Então, os municípios, eles criam um consórcio de saúde e dentro desse consórcio, eles montam a estrutura do SAMU. Então, quando você vai para os estados, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro tem consórcios. E aqui em São Paulo ainda isso é uma coisa que não avançou tanto, né, por uma série de questões. Mas você tem, por exemplo, no Nordeste também você tem os SAMUs. É porque recebe recurso federal, né? Então você tem uma série de normas, de regulamentações. E aí a ideia do resgate aeromédico foi justamente... No site a gente acha o quê? Acha tudo, cara. Tudo sobre operação aeromédica. Inclusive, se você voltar aqui, ó, isso. Não nessa, mas volta uma ali, ó. Não, volta naquela flecha. É que isso daqui foi uma ocorrência do helicóptero do Corpo de Bombeiros que perdeu a porta no voo. Foi mesmo, né? Foi agora, isso é recente. Eu achei a porta tão intacta, isso mesmo? Ela caiu, pois é. Achei, falei, caiu, fiquei na dúvida, caiu mesmo? Ela estava nesse vídeo que está o prefeito da cidade, né? Mas é longo o vídeo, viu, Calazans? E aí o que aconteceu é que... Você quer que eu volte aqui aí? É isso. Mais uma? Deixa eu ver, vai aparecer. Não, deixa um momentinho que vai aparecer aqui, ó. É a matéria que for aparecer aqui, ó. Só vai demorar um pouquinho. Você pode clicar nessa daqui, por exemplo. Essa aqui é uma da Força Aérea, da Força Aérea, ó. Essa foi uma vítima de afogamento numa terra indígena Yanomami. E a Força Aérea fez a operação junto com o SAMU, né, desse garoto. A criança aqui? Isso, é uma criança. A gente, né, como tem imagem de criança, a gente preserva a imagem, né? Então, se você descer aqui, você vai ter o DICEI, tá vendo? O Yanomami. E aí o pessoal da FAB, né, fez o esquadrão Árpia, né? Ele fez o atendimento dessa criança junto com o pessoal do SAMU. Então, isso também é uma operação que a Força Aérea realiza. Então, tanto a Força Aérea, como o Bombeiro, como a Polícia, como a própria Secretarias de Saúde, né? Então, você tem uma atividade pública grande, e aí essas organizações, elas têm as aeronaves delas e elas contratam empresas de táxi aéreo também. Então, tem muita empresa de táxi aéreo contratada pela administração pública para poder realizar transporte de pacientes SUS. Transporte de pacientes. Do SUS, o Sistema Único de Saúde. Como o sistema de saúde é universal e integral, Calazans, então, Paraíba, por exemplo, tem um projeto muito interessante, Alagoas também tem. Eles contratam a empresa de táxi aéreo, eles alugam uma aeronave. Então, a Paraíba iniciou um projeto agora que chama Coração Paraibano. Então, eles fazem lá, eles têm 2 aeronaves alugadas, tem um Caravan e uma outra aeronave, avião, né, asa fixa, e eles fazem a repatriação de paciente que está, por exemplo, o paciente é paraibano, do SUS, Paraíba? E está na Paraíba, ou precisa levar para tratamento em um outro hospital de referência, ou precisa buscar e trazer. Então, o estado lá, por exemplo, estou dando um exemplo da Paraíba, você tem outros exemplos, Amazonas, você tem exemplo de Alagoas, você tem exemplo de Pernambuco, você tem vários exemplos. O Ceará tem uma operação aeromédica pujante, né, porque eles têm vários helicópteros lá.
Então você tem iniciativas estaduais, mas você não tem uma política nacional. Porque eu sei que tem duas. A matéria que eu queria mostrar é exatamente. Quer ver? Se eu voltar aqui. Se você me mostrar o mouse, eu mostro aqui, o Tá. Calazans. Fica melhor. O mouse está contigo. Aqui, Tudo ó. teu. Passa ser comando. Aí, ó. Aqui. Isso aqui, ó. É isso que eu queria mostrar. Essas duas pessoas aqui, ó. O Felipe Reck e o Leonardo Gomes. O Leonardo Gomes, ele é o coordenador do SAMU Regional de Recife. É piloto também? Não, Político? não. São dois médicos. Dois médicos. São dois médicos. O Leonardo é urologista e o Felipe Reck é um médico sanitarista. O Felipe Reck, ele é o coordenador de urgência do Ministério da Saúde. E o Leonardo, ele é coordenador geral do SAMU Metropolitano. Então, eles dois, eles vão estar no Congresso Aeromédico Brasileiro, que vai ser em Goiânia, e eles vão falar sobre SUS e operações aeromédicas, financiamento e regulamentação. Então, a gente aqui começa um embrião numa política nacional do emprego do aeromédico. As pessoas que não entenderam vão entender nesse podcast, porque essa é uma informação que às vezes a gente tem dificuldade de passar e das pessoas entenderem, Calazans. Então, aqui está a célula do início de uma política nacional. Aqui a gente está conversando da concepção, conscientização. Isso, exatamente. Então, deve ser publicado em breve um protocolo do SAMU, que o Dr. Leonardo foi o coordenador, e o Felipe Reck, lógico, ele é o coordenador geral do Ministério da Saúde de Urgência, agora bastante envolvido com a operação da dengue, né? O problema que está acontecendo no Brasil. E eles vão estar lá palestrando. Esse é um painel que a gente vai falar sobre financiamento e regulamentação, porque existe financiamento para as aeronaves aeromédicas, como tem para motocicleta, como tem para ambulância, como tem para lancha também. Então, existe um financiamento do governo federal. Então, é exatamente esse o ponto que a gente, na boa, né, na Associação Brasileira, e com a ideia do site, do Congresso, é justamente a gente fomentar essa atividade, de forma que a gente consiga criar uma política nacional. Vai ser bom para todo mundo, inclusive para as pessoas que precisam ser atendidas. Porque todo mundo pode sair daqui, sofrer um acidente de moto, sofrer um acidente de carro, ser baleado, sei lá, pode acontecer um monte de coisa, né, Calazans? E se a gente tem um SAMU bem estruturado, um bombeiro bem estruturado, se a gente tem um hospital de referência... Tem um respaldo, uma segurança, né? Pois é, cara, a gente tem um hospital de referência que possa receber esse paciente, o que vai acontecer é que a gente vai reduzir tempo de internação. Redução. Isso reduz... Disponibilidade de mais pessoas. Isso tem estudos e estudos, Calazans. Tem estudos e estudos. Então, se a gente for passar uma discussão para o lado científico, o Dr. Maurício Lemos, que é o responsável pelo SAMU lá da Base Aeromédica Maringá, ele fala muito da questão acadêmica e a gente força muito, incentiva, insiste bastante. Academicamente, como que está? Então, a gente produz bastante. Mas essa produção, Calazans, é uma produção que está muito voltada para o pessoal da área da saúde. A gente na segurança pública, o pessoal da saúde, por exemplo, em São Paulo, a gente tem o nosso doutorado, mestrado, a gente tem muita produção científica. Então a gente está acostumado com essa produção, dando aula como professor, universidade e tal. Na aviação, a produção científica, Calazans, é sofrível, né, Calazans? É sofrível. Se não fosse as universidades que a gente tem, as faculdades que a gente tem, a gente não ia ter absolutamente nada de produção científica. E ainda é recente, né? Entendeu? E outra, como não é obrigatório a formação acadêmica, ainda não é. Não é, né? E eu acho dificilmente será. O mercado exige. Mas a prática, a realidade não é. Então, o que acontece? A gente tem uma produção científica muito ruim. Então, a produção científica que a gente tem é na engenharia aeronáutica. Não é isso? A engenharia aeronáutica, o ITA, né? O ITA, a produção acadêmica está lá. Agora, qual que é a produção acadêmica? Quando PSAFE de mestrado que inventaram, que é recente. Que é recente também, exatamente. Aí a gente tem algumas universidades e faculdades no Brasil que têm o curso de aviação civil, de ciências aeronáuticas, que tem algum tipo de produção científica, que é completamente diferente da saúde, Calazans. Né? Lá a produção científica é em peso. Então eles estão acostumados. Então quando eu falo assim, eu vou fazer um congresso e vai ter apresentação de trabalho científico, um relato de caso, um resumo expandido, eu não preciso explicar para o profissional. Porque eles já estão. Então eles vão, apresenta, submete. Então toda a base científica numa atividade médica é sempre com base na ciência.
Então você tem estudos mostrando a redução de internação hospitalar, a redução de sequela. Então, por exemplo, a gente tem no Brasil a aplicação de sangue no APH, no aeromédico, em Santa Catarina e Maringá só. Isso é uma coisa que já é comum nos Estados Unidos e na Europa, que é você levar o sangue para a cena. Existem estudos, lógico, tem uma série de questões burocráticas, legais e tudo mais. Mas a gente sabe que esse atendimento na cena para profissionais qualificados, ele reduz sequela. Se você reduz sequela, você reduz tempo de fisioterapia e você coloca a pessoa novamente para o mercado de trabalho. Disponibiliza mais um leito, um local. Muito... Então, o atendimento pré-hospitalar já foi entendido pelo mundo, né, que ele é extremamente importante. Ele é tão importante como a saúde familiar, né, de você ter essa proximidade para a atividade preventiva, né? Que é essa saúde preventiva. Eu não sou médico, é que eu estudei, você vai estudar, você conversa com... Você né? acaba convivendo. Exatamente. Eu até fui fazer a pós de Direito Médico e da Saúde na PUC, para poder saber melhor como que essas coisas se desenrolam. Fiz. Nós lemos aí, né? Sim. Então foi uma experiência muito legal também, foi bacana. Curso, embora não vá falar curso, mas eu me interessei. 30 segundos, o que é esse curso aí? Então, existe... Em que? Então, é um curso que é procurado por advogados que querem atuar na área do direito médico e da saúde. Para fins de responsabilidade? Sim, responsabilidade civil de hospitais, no caso de médico, tanto na defesa do médico quanto na acusação. Como na acusação de hospitais, de clínicas, ou defesa de vítimas. Tem muitas ações de plano de saúde, né? Você está fazendo um tratamento e o plano de saúde nega. Então, você entra esses advogados que têm essa formação em direito médico da saúde. É um campo muito desenvolvido aqui no Brasil, muito complexo. Sabe que nós trabalhamos com responsabilidade no direito aeronáutico. Para entender mais, eu li um livro, Responsabilidade do Médico. Nem lembro o autor agora, porque está bem avançado, né? Sim, porque a questão do ato médico, Calazans, ela é complexa. A gente tem uma questão hoje da tecnologia que envolve absolutamente a medicina. A gente está falando de automação, por exemplo, a gente está falando de automação na aviação, né? Então, a automação na aviação a gente fala bastante, né, Calazans? Mas na medicina, ela já está anos-luz na frente. Inclusive, eu conheci a CAI. Você conheceu a CAI? Sim. E lá tem um simulador de medicina. Eu fui lá, rapaz, de um hospital. Fiquei impressionado com aquilo. Hoje o médico ele consegue fazer uma cirurgia a longa distância. Eu fiquei impressionado com o simulador que eu vi lá, um simulador de avião e também um simulador da área de saúde. Essas cirurgias abertas, né, que você abre a pessoa, tal, são as cirurgias mais complexas, como por exemplo um transplante, não tem como. Agora a grande maioria, ela é tudo robótica. E tem questões éticas também. Também, né? Muitas questões éticas complexas pra caramba, demais até na área médica, e que para mim foi um grande aprendizado, viu? São discussões bem filosóficas mesmo. Você acha que dá para transportar algum conhecimento, concepção da responsabilidade do médico para a responsabilidade do piloto, por exemplo? Então, dá. Tem muita similitude em muitos aspectos. Tanto é que tem muita coisa que a gente pode levar para a saúde e tem muita coisa que dá para trazer da saúde para a aviação. Por exemplo, tem uma coisa na saúde que a gente não tem costume, que é o seguro médico. Então, o médico, por exemplo, é muito comum e muito incomum o médico não ter seguro. Não ter seguro. É muito incomum. O médico tem seguro, responsabilidade civil. Posso fechar aqui? Pode, não, fica à vontade. E o piloto também deve ter, né? Então, o piloto a gente aqui não tem, né? Então, assim, é porque são atividades diferentes. Tem diferenças, né, Calazans? Mas aqui o piloto, ele se assemelha ao médico com relação à responsabilidade, porque o médico ele tem a responsabilidade, o ato médico é dele. Então qualquer coisa que aconteça ali, primária é dele. Responsabilidade de meio, de fim. E de fim. Então, como piloto, né? Como piloto também. Só que nessa área da saúde existe muita preocupação, existe muita discussão sobre isso. Está bem mais avançada. A responsabilidade do médico em relação ao do piloto está... Sim. Olha, eu aprendi bastante. A gente na aviação, a gente fica discutindo... A nossa discussão é muito técnica, Calazans. Então, quando você vai ter uma discussão, é discussão de engenharia sempre, né? Uma discussão técnica. A gente não tem uma discussão de conceito.
Eu estou acompanhando agora, exatamente nesse mês de Não sei se estou fevereiro. falando se Não, faz sentido. para mim faz todo sentido. Eu estou acompanhando agora um grupo de controladores que estão respondendo na Polícia Federal. Inclusive, o colega meu está lá agora. Hoje é dia 27. 27. Está lá agora como advogado, nós fizemos ali. E nós fizemos uma reunião sexta-feira e ele está lá como advogado ouvindo, né, acompanhando. É uma coisa que quando eu vejo na área médica está bem avançado. Na área da aviação, no meu caso específico, controlador, eu não vejo essa, É porque entendeu? você tem cadeira, por exemplo, existe uma tem a pós-graduação em Direito Aeronáutico, mas na área, como a área da saúde é uma área complexa, gigante, é muito recurso, né? Muito, Muito mais antiga também, né? então, assim, você tem essa coisa mais E estruturada. na aviação também é complicado, né? Você tem piloto de helicóptero, piloto de avião, controlador de torre, controlador de... Nossa, é uma coisa É que a gente bem... não tem essa discussão, a não verdade é tem. essa. A gente não tem essa discussão, a nossa discussão na aviação, ela é sempre muito É técnica e muito pouco de técnico. conceito. Conceito filosófico, ético. É Por exemplo, quando você está na saúde, você tem discussões éticas, você tem discussão de filosofia, você conceito, viaja na filosofia, né? você viaja, É, porque assim, você precisa chegar ao código de ética do médico. Eu tenho que discutir o código de ética do enfermeiro. Eu tenho que discutir o código de ética do psicólogo, porque todos esses profissionais estão envolvidos na área da saúde. Então é multidisciplinar a saúde, com muito. vários profissionais também, Sim. Calazans. E olha, você tem o fisioterapeuta, você tem o técnico de enfermagem, você tem o enfermeiro, você Enfermeiro. tem o médico, você tem o psicólogo, você tem vários profissionais ali. Assim, então, você conjugar tudo isso, né, dentro de várias questões e que não são só técnicas. Então, a gente na aviação, no meu ponto de vista, a gente carece de uma discussão mais Filosófico. filosófica, mais holística, até mais de Sim. conceito mesmo. Quando a gente fala de direito aeronáutico, quando a gente fala Há muita de responsabilidade ética, civil, né? muita responsabilidade civil. Civil Porque o do piloto transporte errou. aéreo, transporte... Não, o piloto errou, fatores contribuintes. E aí começa com uma discussão que, para mim, cara, Cansou, né, B? Cansou, né? cansou. Assim, não é que fica muito é uma discussão que fica muito na margem, entendeu, cara? Não é uma discussão que aprofunda. Beni, a gente precisa fazer outro podcast, hein? Vamos lá. Não, muito interessante, cara. Esse assunto ele é sensacional. Nós estamos caminhando para o final e eu quero ver a historinha. Você disse que tem uma história emocionante Sim. antes que nós findemos o nosso tempo ali. Então, em cima daquilo que a gente estava falando de responsabilidade, Calazans, eu vou te dar um exemplo do que é responsabilidade e qual é a diferença do cara que está sentado no banco do helicóptero e o cara que depois está querendo avaliar se eu fiz a coisa certa ou não. Olha Eu lá. vou te contar a diferença. Na Eu historinha? sempre, na historinha, e eu conto essa história sempre porque foi o seguinte: eu estava na operação, no litoral, eu era o comandante, tinha o copiloto, 2 guarda-vidas e o lançador no meio. E a gente estava fazendo um patrulhamento na praia, na época do verão, e a gente decolou da Praia Grande indo para Mongaguá. Aí eu indo para Mongaguá, eu percebi uma pane na válvula bleed. A válvula do bleed do helicóptero, ela fecha. Quando você puxa o coletivo do helicóptero, essa válvula ela fecha. Porque você vai aumentar a pressão, você vai aumentar. Você melhora o desempenho da turbina. Quando você abaixa o coletivo, ela abre. É como se fosse uma válvula de sangria, tá? Tá. Então essa válvula bleed, ela travou aberta. Então quando você faz o teste, quando eu puxava o coletivo acima de um determinado nível de NG, que eu dava potência no helicóptero, a válvula não fechava. Se ela não fecha, eu não tenho o aproveitamento total da potência da turbina. Então, o que acontece? Eu perco potência. Se eu tiver, por exemplo, num pairado, a aeronave ela pode afundar. Ela não vai cair, mas eu não vou conseguir manter a aeronave no pairado porque eu vou ter que puxar acima de 97 de NG lá e eu não vou conseguir manter a aeronave no pairado. Então, eu estou voando, estou com pane na válvula de bleed. A bleed não está fechando. Vamos ter que voltar para a base. Eu consigo voar. Então, eu consigo voar, tal, só que eu tenho algumas limitações. Então é pousar assim Seria que possível. emergência? Não é uma emergência, é um pouso assim que possível, mas eu preciso pousar. Eu não posso ficar voando com essa aeronave, porque se eu tiver que fazer um pairado, eu tiver que fazer não dá, não vou conseguir manter essa aeronave. Se eu tiver pesado com combustível, tal, eu vou ter dificuldade. Bom, tô indo, avisei, falou, ó, vou fazer o retorno, vamos voltar para a Praia Grande. A hora que eu tô voltando com o helicóptero, o guarda-vida ele chega para mim e fala assim:
duas pessoas se afogando à direita. Curva à direita, comandante. Boa, hein? Então Falei, você tem um mano, avião, aqui eu vou usar emergência, que não é emergência, mas é uma situação anormal. não, eu tava numa situação que eu tinha que pousar. Eu não podia. Anormal. Normal. Aí você, Duas meninas, cara. Uma tava emborcada, aí ele fez ele pediu para eu fazer a curva, eu fiz a curva à direita, né, para eu poder ver, né? mas isso foi notificado ou foi Não, avistado? a gente passou, tava voltando, as duas devem ter entrado no mar Uhum. nesse ínterim. A hora que a gente tava Mas vocês não voltando, foram notificados por ninguém. não, Foi observação. o que a gente faz na praia, na operação, a gente faz muito salvamento assim, você vai fazendo o É patrulhamento. um tirocínio. Isso, aí você vai vendo, o guarda-vida tá lá, o bombeiro tá lá, tal, então isso é uma coisa que é padrão. Aí nós estamos voltando, afogamento à direita, comandante, curva à direita, curva à direita. E aí eu peguei, iniciei a curva, falei, meu, não acredito, cara, não é possível. Aí eu fiz a curva, aí eu falei assim, Deus me ajuda, né? Porque o que eu vou. Aí, porque quando você vê o salvamento, você faz a curva pro seu lado, para eu ver. Para ver, né? Aí eu fiz a curva, eram duas meninas, uma menina já estava emborcada, né? Porque ela já estava com a cabeça dentro da água, aparecendo o ombro, ela já estava num afogamento mais avançado. E a outra estava se batendo loucamente na água. Aí eu falei assim, comandante, afogamento, e a praia estava vazia. Era um final de tarde e a praia estava vazia. Falei, meu, nós não dava tempo de chamar ninguém. Vamos ter que fazer o salvamento. Falei, bom, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma aproximação com velocidade, eu vou mais pro fundo, né? Porque não dá pra ter banco de areia, essas coisas, eu vou mais pro fundo e vocês vão pular na água, cara. Né? E aí eu não vou poder pousar. Eu vou lançar vocês dois, vocês vão para as meninas, salvam, tiram elas da água e eu vou para a Praia Grande. Nesse meio tempo, o comandante de operações, que é o copiloto, vai acionando os meios, a viatura do bombeiro, tal, e já avisa. E tudo isso, Calazans, estou falando para você, mas é tudo. Não, você está resumindo aqui. Eu tô. Não, é tudo muito rápido. Na verdade, a minha fala é mais demorada do que. Nisso que eu já falei, eu já tinha feito salvamento, entendeu, Calazans? Aí eu tinha fiz que ser mesmo, né? não, aí fiz a curva, aproximei, aí fui para água, os dois lançaram, aí eu fui matando velocidade até quando eu podia, né? Porque se eu mato muita velocidade ali, eu não consigo potência, eu entro com a aeronave voando. Então eu fui matando velocidade, aí chegou numa altura, os guarda-vidas, o lançador falou assim, a altura tá boa, comandante, velocidade também tá boa. Aí os dois pularam na água, os dois guarda-vidas. E os dois pularam, e aí eu iniciei decolagem, né? Aí fui, fiz a curva, aí eu vi eles chegando nas duas meninas, salvaram as duas. Nenhuma das duas, as duas foram salvas. E aí eles conseguiram chegar e aí levaram as duas para areia. E aí dali a gente já estava comunicando com o bombeiro, a viatura do bombeiro estava vindo, e aí eu fui para a praia, pousei. Então esse foi um momento que foi bastante emocionante, porque... Posso dizer que você arriscou a tua vida nisso? Então, cara... Fica essa pergunta para o internauta responder. Eu não sei, cara. Eu sei que não tinha como eu não salvar as meninas. É uma coisa interessante, né? A atuação, a tua atividade. Esses, para mim, são os heróis. Não essa turma aí que faz qualquer coisa, que são Agora imagina, por heróis. Calazans, eu tô lá com o salvamento das duas meninas. Aí as duas meninas se afogando, o guarda-vida tá lá, cara. Eu tô com o helicóptero. Eu tenho condição de controlar, eu tenho condição de controlar a aeronave. Eu vou ter que correr algum risco? Vou ter que correr algum risco. É uma atividade de risco. Sim, aí acontece alguma coisa. O piloto voou com a válvula bleed aberta. Ela estava com uma pane de válvula bleed. Pronto. Já vão me crucificar. E vão mesmo. Entendeu, cara? Mas sem conhecimento de causa, né? Pois é. E outra, aí entra o lado emocional, é muito... Então é muito difícil. Por isso que toda vez que começam com essas avaliações, eu sou um pouco cauteloso com relação a isso, cara, porque é diferente, né? Então, assim, tô contando essa porque eu tive a pane, né? Mas eu E deu tudo bem, graças a Deus. Você tá aqui para contar a história. Minha equipe maravilhosa. Assim, foi um dos maiores momentos da minha vida trabalhando no litoral, no comando de aviação da PM. Me trouxe muita coisa legal, bacana. Fica aí essa história para vocês. E eu tenho muito orgulho de todo mundo que eu trabalhei na praia. Não vou falar o nome porque senão eu vou acabar esquecendo de alguém, mas eu tenho muito orgulho de ter participado da base da Praia Grande, do comando de aviação da PM. Essa história fica aí para nós analisarmos todos os aspectos, filosóficos, românticos. Eu quero parabenizar o meu amigo Penny, é um grande amigo, posso dizer que é um amigo, trabalhamos juntos, para mim é uma honra
E ele está aqui como E eu coronel vou dar aqui, ó. representando. Ó, isso aqui é uma bolacha, a gente tem um costume, né, na Bolacha que aviação. é São Paulo. É um Se fosse, pet. se fosse no Rio, era biscoito. Não, mas é um pet do resgate Legal, aeromédico. legal, obrigado. Você que gosta de ler livros, aqui é um Opa. marcador de livros do Congresso obrigado. Aeromédico. E aqui, cara, são figurinhas que a gente fez no congresso passado, Calazans. Tá E tá aqui. São Muito figurinhas, adesivinhos que você pode colocar. Eu vou usar, com certeza. Isso, tá aí, presente para você, Calazans. Obrigado, uma honra estar aqui, uma satisfação. Eu quero agradecer mais uma vez e teremos outro podcast. Para mim, professor Calazans, foi um grande prazer tê-los a bordo. Em cima da pinta. É muito legal, cara, esse assunto, né? Daria